aí o Dorival tem razão. O que acontece? Na reapresentação dos jogadores, o que aconteceu hoje pela manhã no CT, o treinador, ele reúne a galera no centro do campo e conversa com os jogadores no geral. Ele dá aquela bronca se precisar dar, o incentivo se precisar dar, fala o que aconteceu, o que ele achou, o que ele espera da equipe, o que pode mudar. Um papo geral ali. E se ele quer conversar com algum jogador particularmente, no caso do Dorival com o Memphis, ele chama na sala dele, né? O Dorival tem uma sala dentro do CT, e aí ele chama o jogador na sala dele para conversar. Ou então, isso se a conversa for mais séria, a respeito de problema de disciplina, problema salarial, problema mais sério. Se for uma conversa sobre parte tática, eu já acompanhei muito isso, o treinador chama o jogador de canto ali no gramado mesmo, enquanto rola o treino, e eles vão conversando ali ao pé do ouvido, com aquela mãozinha na frente ali, para ninguém, né, quando a imprensa está no treino, para ninguém saber o que estão conversando, mas vão conversando ali, andando pelo campo, isso acontece muito durante os treinos, né? O treinador chama o jogador ali e vai conversando, né, para os outros não ouvirem, meio de canto, assim. Então, tem essas duas possibilidades. Já vi as duas coisas acontecerem. O treinador chamar o jogador na sala, quando é algo mais sério, uma bronca mais séria, ou quando é algo mais simples, alguma coisa tática, ou mesmo qualquer outro assunto que não seja tão sério assim, ele chama o jogador ali do lado no gramado. E com o Memphis Depay, o que houve? O Dorival teve uma conversa com o jogador do Corinthians, com certeza, né, porque o Dorival mesmo falou que ele conversaria com o Memphis nessa entrevista coletiva aí que aconteceu, que a gente está ouvindo. Eu parei ela nessa resposta, mas a gente vai voltar a ouvir, o Dorival fala sobre isso. Agora resta saber se o Memphis Depay, porque o Dorival não deixou claro, né, se ele considerou um erro do Memphis, ele deixou implícito que ele considerou um erro. Se você ouvir a resposta do Dorival, ele deixou implícito que ele considerou um erro de decisão, de tomada de decisão, a cavadinha no pênalti. Mas ele não deixou claro. Então, resta saber se o Memphis vai continuar sendo o cobrador oficial de pênaltis do Corinthians ou se ele vai perder essa condição. Se ele perder a condição, provavelmente o Yuri Alberto vire o cobrador oficial de pênaltis do Corinthians. Só que e aí, como é que o Memphis vai reagir a isso? O Dorival vai ter autoridade suficiente? Ele tem costas quentes para fazer isso? Porque o Memphis a gente sabe que é a estrela da companhia, né? Na última entrevista que ele deu ali na zona mista, ele soltou a bomba em cima do ex-treinador, o treinador caiu. O Dorival tem uma experiência parecida no Santos em 2010. Vai chegando aí, pessoal. Podem escrever para mim, tá? Comenta aí que eu tiro as dúvidas, que vocês quiserem aí pelo chat e eu converso com vocês. Podem escrever aí, não fiquem tímidos não. Pessoal que tá chegando aí. O Dorival tem uma experiência muito parecida com essa, aliás. Em 2010 ele era treinador do Santos e o Neymar estava no Santos e era o cobrador de pênaltis do Santos. E o Dorival quis que outro jogador cobrasse um pênalti e não o Neymar. E o Neymar peitou o Dorival e falou, não, eu que vou cobrar. E o Dorival lá do banco falou, não, não é você que vai cobrar. O Neymar não cobrou, mas ele xingou o Dorival na frente de todo mundo, de dentro do campo. Ofendeu o treinador, bateu boca com o treinador. Ou seja, uma indisciplina grave do Neymar. 2010 isso. E justamente por causa de um pênalti, hein? Aí o Dorival o que fez? Vou suspender o Neymar. Foi naquela partida que o René Simões falou, estamos criando um monstro, que ninguém acreditou, né? E criamos esse monstro, chamado Neymar. Monstro no mau sentido. E o Dorival falou, vou suspender esse garoto. Teve um ato de indisciplina, me xingou, o jogador de futebol xingar o técnico publicamente ainda, de dentro do campo. E ele queria suspender o Neymar por 2 jogos. Queria deixar o Neymar 2 jogos fora. O que aconteceu? Dorival foi demitido.
para quem não era vivo na época, faz 15 anos já, né? Ou era muito pequeno, era criança, foi exatamente isso que aconteceu. O Neymar já era essa pessoa fantástica lá em 2010. Ele teve